Capítulo 23. 4 horas. Revelações. Os acontecimentos a seguir ocorrem entre as 4 e 5 horas. A sala da mansão está cheia de pessoas. Os 5 jovens, o mordomo, os 3 monstros amarrados, além de um grupo de 6 policiais. O relógio anunciava 4 horas da manhã, quando Lillian, Mark e Robin desvendam o mistério. Vamos ver quem realmente é o fantasma medieval, Diz Lillian puxando o lençol do fantasma azul. É Carlos, o taxista. Eu sabia. Exclama Mark. Foi ele quem nos falou da lenda do fantasma que ninguém tinha ouvido falar. Por isso ele não levou o táxi de volta para a cidade. Entende Robin. Ele ficou lá na casa da titia para nos assustar. Mas por que você queria assustar nós e a titia? Indaga Lillian. Não vou dizer nada. Quero meu advogado. Resmunga o homem zangado, sendo algemado e levado pelos policiais. E essa coisa verde aqui, o que é? Pergunta o sargento olhando o monstro de cabeça baixa e com as mãos amarradas. Vamos já descobrir quem é esse monstro do pântano. Fala Mark, tirando a horrível máscara peluda da criatura. Tia Gertrude! Espantam-se todos. Desculpem, meninos. Responde a tia desconfiada. Eu queria ganhar muito dinheiro vendendo meu terreno. Depois, eu apenas sumiria no mundo. Mas para isso, eu precisaria canalizar o petróleo do poço da sua avó para o meu banheiro. Assim, todo mundo acharia que debaixo da minha casa tinha tanto petróleo que saía até pelo chuveiro. A senhora não tem vergonha de roubar o petróleo da sua própria sogra? Repreende Laurette. Isso seria muito bem feito para ela. Reclama a tia também sendo algemada. Depois que o Inácio morreu, meu dinheiro começou a acabar. Quando eu pedi para ela me ajudar com algum dinheiro, aquela velha mão de vaca não quis me dar sequer um tostão. Nem pude comprar minha roupa de astronauta. Ouvindo aquilo, um policial comenta com o outro. Essa mulher deve ser meio louca. Eu não sou louca, sou uma colecionadora e bem precavida. Nós pensávamos que a senhora estava morta, tia. Exclama Robin. Como a senhora pôde nos enganar assim? Ainda rodamos o pântano inteiro atrás da senhora. Fala Lillian. Foi por isso mesmo que eu fiz questão de enganar vocês com a minha morte. Responde ela. Eu só queria que vocês fossem embora. Quando forjei meu sequestro, vocês não paravam de ficar me seguindo. Tive que fingir minha morte para vocês saírem do meu pé. Se a senhora não queria a gente por aqui, por que então inventou de nos chamar para início de conversa? Pergunta Mark chateado. Acontece que eu sempre confundo Laurette com Lillian. Responde ela sendo levada para fora junto do outro. Ela deve ser meio doida mesmo. Vocês duas não são nem um pouco parecidas. Comenta Jorginho. Bem, agora só nos resta a morte. Diz Robin, se aproximando da coisa que ainda está sentada no sofá de mãos amarradas. E aposto que foi a morte que sequestrou a vovó. Assim como vimos na gravação das câmeras que também foi ela quem sequestrou o Carlos. Diz Lillian. Quando o policial pega no capuz, ela faz um movimento brusco, solta as amarras com facilidade, erguendo um braço para o alto. De repente, um flash de luz cega todos por alguns segundos. Uma coluna de fumaça vermelha envolve a morte e a negra mortalha cai ao chão suavemente, completamente vazia. Ai, meu Deus! Assusta-se Mark. O Robin tinha razão. Aquilo era mesmo a morte. E deve ter voltado para o submundo. Impossível. Exclama o mordomo. Espalhem-se pela casa. Ordena o sargento aos policiais. Essa coisa fugiu de alguma maneira e temos que encontrá-la. Os policiais invadem a casa separando-se e começam a revistar os outros cômodos. O mordomo, ainda estático com o que acabou de ver, também o segue. Você tem certeza que amarrou bem aquilo, Lillian? Pergunta Laurette, tentando achar alguma explicação. Eu amarrei, responde ela. Só que as mangas da roupa daquilo eram tão longas que acho que amarrei só o tecido. Ou simplesmente a coisa não tinha um corpo físico para ser amarrado. Fala Robin assustado olhando em volta. De repente, os 5 jovens ouvem uma voz baixa e distante. Socorro! Ajudem-me. É a vovó. Ela deve estar presa em algum canto da mansão. Fala Jorginho, saindo da sala e seguindo o som dos gritos. Todos seguem o chamado pelos corredores, descendo as escadas da garagem de caminhões e chegando a uma sala trancada, de onde se ouviam batidas na porta e os gritos da avó. Me tirem daqui! Acalme-se, vó.
Vamos arrombar a porta. Tranquiliza Mark. Juntos, Mark, Robin e Jorginho arrombam a porta e encontram a avó assustada dentro da sala, onde se guardava as várias mangueiras de borracha dos caminhões. A senhora está bem, vó? Pergunta Lilian. Acho que sim. O que aconteceu? Quer saber Laurette. Quando eu estava me preparando para dormir, a coisa de capuz invadiu meu quarto e injetou-me alguma coisa que me fez desmaiar. Depois vim acordar com um forte tremor, como se a casa estivesse desmoronando. Quando olhei em volta, estava trancada aqui dentro. Comecei a gritar por ajuda, mas ninguém me ouvia. A mansão é muito grande. Quase não conseguimos ouvir seus gritos agora. Concorda Robin. Faz sentido a morte querer levar a vovó. Comenta Jorginho. Ela é a que está mais próxima da morte. Jorginho calado. Fala Laurette dando-lhe um cascudo. Não posso acreditar que o Afrôncio tenha feito isso comigo, diz a avó. E não foi mesmo. Se fosse ele que tivesse sequestrado o Carlos depois da senhora, não teria chamado a polícia. Fala Jorginho. A polícia está aqui? Por quê? Pergunta ela surpresa. Pra falar a verdade, a gente nem sabe por que ele chamou a polícia. Não é pessoal. Comenta Mark. A gente ia chamar pra prender os monstros, mas aí o Afrôncio já chegou trazendo todo mundo. Que monstros? Pergunta a avó. Um deles era o monstro do pântano. Explica Robin. Ele invadiu a mansão de madrugada para roubar um mapa do seu poço. Vocês ainda estão com esse documento aí? Indaga ela. Sim. Aqui está. Entrega Lilian. A avó o examina e depois pergunta curiosa. Não entendo. Por que sua tia queria saber onde era meu poço? Ela queria roubar petróleo escondido da senhora. Explica Laurette. Por isso bolou um plano maluco de canalizar o petróleo do seu poço para o terreno dela. Ela fez isso porque estava sem dinheiro. Fala Lilian. Por que será que ela queria comprar uma roupa de astronauta, hein, gente? Pergunta Mark, caindo na risada. Ela achava que um dia a atmosfera da Terra fugiria para o espaço e ficaríamos sem oxigênio e gravidade. Explica a avó também rindo. Talvez a própria loucura dela faça ela se safar de passar algum tempo na cadeia. Diz Jorginho. E enquanto isso, eu acho melhor dar um fim nesse documento. Afinal de contas, se a sua própria tia queria roubar meu petróleo, que dizer de outras pessoas? Fala a avó, puxando um isqueiro do bolso para queimar o papel. Espera um pouco aí. Estranha Robin, tomando o papel das mãos da avó. Fiquei pensando. Como a senhora sabia que o monstro do pântano era a titia? Vocês acabaram de me contar isso. Responde ela. Nós só falamos que o monstro roubou o documento, mas não dissemos quem ele era. Desconfia Lilian. É porque ela está mentindo. Acusa Afrôncio entrando no lugar acompanhado dos policiais. O quê? Exclama Laurette surpresa. Eu chamei a polícia justamente porque comecei a desconfiar que fosse ela quem jogou o Carlos no poço. Depois confirmei minhas suspeitas ouvindo por trás da pintura a acusação falsa dela sobre mim. Então a vovó era a morte o tempo todo? Pergunta Jorginho estupefato. Sim. Responde Afrôncio. Quando entrei na sala com os policiais e vi a pessoa amarrada usando aquela longa capa negra de capuz, reconheci que era a mesma capa de chuva que ela tem. Essa conclusão é apenas especulação. Grita a avó, sendo algemada à força pelos policiais. Você não tem provas, Afrôncio! Alguma coisa me diz que a prova é esse documento que ela estava tentando queimar. Deduz Robin. Mas então, como ela desapareceu na frente dos nossos olhos e veio parar aqui? Indaga Mark. Eu havia me esquecido do alçapão que tem escondido lá na sala. Responde o mordomo. Ela usou uma das bombinhas que faz uma cortina de fumaça que usávamos para fazer o touro e fugiu pelo alçapão. Depois trancou-se aqui usando as chaves de todas as portas da casa que ela tem. É verdade, confirma Laurette. Aqui está a chave que ela usou para trancar a porta por dentro. Ainda está na fechadura. Mas por que então ela jogou o Carlos no poço? E o que tem nesse documento que ela queria tanto queimar? Pergunta-se Lilian.